estamos começando aqui mais um Espaço Urbano, hoje para falar um pouco sobre essa questão das manifestações e também sobre essa questão da reforma política que está sendo proposto nos nossos dias. É verdade que esse movimento é um movimento muito orgânico. Se você fizer uma retrospectiva aí, buscar alguns vídeos, nós vamos até ajudar você e colocar alguns vídeos na tela, alguns links para você acompanhar, você vai perceber que essa questão das manifestações, dos manifestos, é uma coisa bem orgânica, não dá nem para perceber quando o movimento começou e nem dá para perceber também aonde ele vai terminar. Na verdade, a gente espera que ele não termine tão rápido assim, para que possa gerar mudanças significativas. Algumas pessoas dizem que essa manifestação começou por causa dos 20 centavos lá em São Paulo. Os publicitários aproveitam esse momento para dizer que a música que estava vinculada na rede por causa de uma companhia de carros, de automóveis, foi o que levou essa revolta e as manifestações. Mas a verdade é que o movimento é um movimento muito orgânico e levou muita gente para a rua, e muita gente para a rua com esse desejo intenso de uma mudança, de justiça, e foi muito legal porque a princípio penso eu que as manifestações giraram mesmo em torno dessa questão dos 20 centavos, do passe livre, essa questão do aumento do transporte em São Paulo, mas depois acabou tomando uma outra proporção, um outro viés. Pontos muito importantes foram levantados. Aliás, se você der uma olhadinha nas mídias sociais, você vai perceber que existem alguns pontos que são até meio conflitantes, assim, que os movimentos que estão levando a sério essa questão das manifestações estão tentando colocar de maneira secundária para que não firam os demarcos ideológicos. Um exemplo, a questão da religião, do movimento GLBT, esse embate que existe entre protestantes, católicos e o movimento GLBT. Essa é uma causa que o pessoal está tentando ao máximo, o pessoal que está levando a sério as manifestações, colocar de lado. Por quê? Porque isso fere princípios ideológicos de ambos os lados. Então o pessoal está tentando ao máximo manter a hegemonia do movimento, né? Uma linguagem que seja comum aos vários segmentos que estão ali sendo representados nas manifestações, para que isso não caia em desuso, em descrédito e o movimento se disperse. Então eu acho que foram essas 5 pautas mesmo, né? Acho que são 5 pontos que acabaram chegando até mesmo no Congresso Brasileiro, e uma vez que chegaram no Congresso Brasileiro, levaram a nossa presidente a um pronunciamento, ou a presidenta a um pronunciamento. E eu estou aqui com os 5 pontos sugeridos, né, para a reforma política. Eu queria até lê-lo com você, para que você pudesse saber do que está tratando. Se você ouvir um pouco de barulho, gente, a gente está aqui num lugar meio privado, mas ao mesmo tempo a vida lá fora está funcionando. Então, se você ouvir um pouco de barulho na gravação aí, não esquenta não, tá? A gente não está no meio de uma guerra não. Mas olha só, os 5 pontos sugeridos para o plebiscito é o seguinte. São, primeiro, o financiamento das campanhas eleitorais, que é o financiamento público, privado ou misto. O sistema eleitoral, né? Será mantido o voto proporcional para a Câmara dos Deputados? Como é que isso funciona atualmente? Ou serão adotados outros modelos de escolha de representantes, como o voto distrital misto, que engloba características de ambos os sistemas? Os suplentes do Senado, um outro tema proposto para a apreciação na consulta, é o modelo de suplência no Senado. Atualmente, os suplentes integram a chapa dos senadores titulares. Dilma propõe que os parlamentares incluam no plebiscito questões relativas ao fim do voto secreto no parlamento e sobre a manutenção ou não das coligações partidárias em questão da eleição. Então, os coligamentos partidários e o voto secreto no parlamento. Dentre esses todos aqui, gente, eu penso que são assuntos que, infelizmente, a nossa população está bem despreparada para lidar com muitos deles. Principalmente a questão do voto distrital e a questão do plebiscito. Infelizmente, o nosso povo não está preparado para um momento histórico como esse. Eu não digo que ele não deveria acontecer e nem digo que nós não precisávamos de um momento como esse, mas é triste pensar que num momento histórico como esse, onde a política da nossa nação poderia tomar um outro rumo, o nosso povo se encontra num momento tão despreparado para enfrentar esse momento. Se você perguntar para os seus amigos, faz aí uma pesquisa, você mesmo, pergunta aí para 10 pessoas o que significa voto distrital. Talvez a maioria das pessoas nem saibam responder o que significa isso. A gente vai colocar alguns links aqui na tela também, para maiores esclarecimentos. Eu queria que você fizesse esse esforço de assistir cada um desses links, para que você possa conhecer um pouco dessa realidade do voto distrital. Um ponto positivo do voto distrital é o seguinte: nós teríamos verdadeiramente alguns representantes que realmente nos representariam. Por quê?
porque a gente teria mais proximidade com o candidato que fosse eleito para representar o distrito. Só que tem um problema, gente. Assim como acontece hoje, as pessoas poderiam mais uma vez se aproveitar dessa situação, corrompendo a questão do voto, comprando o voto, utilizando da corrupção mais uma vez para fazer algo tão bom, se tornar mais uma vez um alvo da corrupção. Então a gente precisa pensar direitinho se realmente seria essa questão do voto distrital ou voto distrital misto a melhor medida. É verdade que alguns países como Estados Unidos, Canadá, se eu não me engano a França, já tem isso regulamentado na sua política nacional, porque eles pensam que essa é a melhor maneira de que realmente o povo seja representado pelas pessoas que estão detendo essa posição política. Talvez seja uma resposta, a gente só tem que tomar cuidado para que isso não seja usado de maneira indevida e ao invés de nós termos a resolução do problema da corrupção, a gente só tem uma administração desse problema que vai acabar não mudando em nada. A outra questão que eu acho muito importante a gente tomar cuidado é essa questão do plebiscito, gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? O plebiscito vai ser usado de que maneira? De que maneira que a gente vai participar nessa questão do plebiscito? Nós vamos participar votando as mudanças do plebiscito, nós vamos votar o plebiscito e as mudanças vão acontecer depois. Então a gente precisa estar atento de que maneira nós vamos participar, mesmo porque, eu não sei se você sabe, mas essa questão do plebiscito vai nos trazer um gasto de aproximadamente 500 milhões para que ele aconteça. Então nós temos que tomar cuidado para que mais uma vez essa participação seja realmente uma participação e não uma manipulação por parte do nosso governo, na nossa opinião. E uma outra coisa, a gente tem que pensar o seguinte, tem muita gente interessada nesse momento da história, principalmente o movimento contrário, né? Os movimentos contrários ao governo que está hoje, a Dilma, ao governo, e até mesmo a saída do Renan Calheiros, que é uma coisa que a galera está brigando muito. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque esse momento, apesar de ser um momento assim maravilhoso e de muita mudança, pode ser um momento onde muitas pessoas vão se aproveitar dele para fazer com que a reforma política se torne um pretexto simplesmente para a propagação contínua da corrupção, e isso não vai mudar em nada. Então, eu queria incentivar você a tomar conhecimento, né, dessas 5 propostas. A gente vai ao máximo tentar ajudar você, colocando, dispondo aí links que vão ser colocados no vídeo, como já te falei, para que você possa se informar. Gente, nós temos uma responsabilidade como cidadãos brasileiros em um momento como esse. E eu sei que apesar de a grande maioria estar despreparado, a gente vai ter que, mesmo que na correria, se preparar, porque de uma maneira ou de outra, somos nós que precisamos ser os protagonistas dessa história, tomando as melhores decisões. O nosso povo é despreparado, é fato. E eu penso que isso tem a ver um pouco com a educação, que não possibilita a formação de um cidadão consciente para com as normas, as regras e a sua responsabilidade social diante das propostas do seu país. Mas mais do que isso, gente, a gente precisa então correr atrás e trazer respostas que sejam significativas para esse momento histórico que está acontecendo. Muitos movimentos estão se levantando, muitos movimentos até mesmo apartidários, e eu gostaria que você ficasse atento nessa questão, porque eles oferecem respostas que talvez nos forneçam uma lucidez que possa nos ajudar nesse momento. Bom, eu vou ficando por aqui porque eu acredito que, como espaço urbano, essa é a nossa contribuição para um momento como esse. Eu quero que você leia os jornais, né? Cuidado com a mídia manipuladora, muita coisa está sendo feita para manipular a opinião das pessoas, principalmente no que você pode um exemplo que você pode pegar é a questão do projeto de lei vinculado da mídia chamado Cura Gay. Eu queria incentivar você a estudar e a perceber que o projeto de lei que foi vinculado à mídia como Cura Gay não tinha nada a ver de cura gay, mas é uma mídia manipuladora que utiliza do seu meio de comunicação para tentar de alguma forma favorecer um ideal de um segmento em particular. Eu acho que a mídia não deve ser usada dessa maneira, ela deve ser usada de maneira a oferecer uma informação que atenda aos vários segmentos e possa então possibilitar a esses vários segmentos uma reflexão e cada um então tomar o seu posicionamento. Essa é a nossa ideologia, a nossa metodologia de trabalho aqui no Espaço Urbano, oferecer informação para que você, diante da consciência, possa então formular a sua própria estratégia, sua própria opinião e assim ser então
um cidadão verdadeiramente participante dessa reforma política que está acontecendo aí, ou está sendo pelo menos proposta no nosso país nesse momento. Então vamos se conscientizar. Se de alguma forma você quiser entrar em contato conosco, Espaço Urbano, você vai ver aí embaixo, manda sua proposta, sua pergunta, de repente até mesmo a sua crítica, porque de alguma forma nós queremos contribuir de uma maneira consciente para um momento tão importante como esse. Valeu, galera. Então esse aí é o nosso Espaço Urbano, a nossa contribuição para um momento como esse. Valeu, te espero no próximo.